Olá, boa noite. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de delegada-geral da Polícia Civil em mais de 200 anos da instituição. No Banho Entrevista de hoje, eu converso com a delegada Heloísa Brito. Boa noite, doutora. Boa noite, Carolina. Um prazer enorme estar aqui. Prazer nosso também. Doutora Heloísa, quer dizer, né, uma responsabilidade muito grande, né? Em 200 anos da Polícia Civil na Bahia, em mais de 200 anos da Polícia Civil da Bahia, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Como é que é ocupar esse cargo, essa responsabilidade desse nome, né, desse cargo, e o maior desafio à frente dessa instituição? É verdade. Primeiro que é uma honra para mim, né, estar podendo gerir aí esses 5.600 servidores, entre homens e mulheres dedicados diuturnamente no combate à criminalidade, no fazer a Polícia Civil uma missão tão importante. E por ser mulher e por ser a primeira, essa responsabilidade é em dobro. Então, a gente entra com uma visão de trazer para a delegacia de polícia um acolhimento maior, um processo de humanização nas relações. O trabalho da Polícia Judiciária consiste, como todos devem saber, na investigação dos crimes que acontecem, né, com exceção dos crimes militares. Então, quando as partes elas nos procuram, elas já vêm porque sofreram algum tipo de agressão, seja física, patrimonial ou psicológica. E aí, quando ela chega em uma delegacia, ela tem que ser, de qualquer forma, acolhida por esse servidor, que vai desenvolver suas atividades, mas com tratamento empático, acolhedor. Então, eu diria que o grande desafio dessa gestão é conseguir aproximar ainda mais a nossa Polícia Judiciária do cidadão que nos procura. Sem dúvida. Primeira mulher à frente da instituição, uma instituição que até pouco tempo atrás se tinha uma característica muito mais masculina, né? Uma visão mais masculina, mas isso vem mudando ao longo dos anos na Polícia Civil, né? Tem muitas mulheres policiais hoje. É verdade. Para os cargos de delegado e de escrivães, nós temos quase que 50% ocupado por mulheres. Para o cargo de investigador de polícia, esse quantitativo ele diminui, somos só 30%. Mas já mudou bastante a configuração. A atividade policial, ela sempre foi vista como uma atividade eminentemente masculina. Verdade. Por quê? Porque as pessoas associam a polícia com a questão da força. Só que a polícia é muito mais técnica, a polícia é investigação, a polícia exige dedicação, empenho, que são características que nós, mulheres, temos de sobra. Então, ao longo dos anos, isso foi modificando e a gente pode perceber, inclusive, muitas mulheres também já ocupando cargo de destaque como direção dos grandes departamentos da nossa Polícia Civil. A senhora falou de um desafio importante, essa aproximação da Polícia Civil com a comunidade, com o cidadão, com os baianos. Eu imagino que isso é um desafio também muito grande no estado, na dimensão do nosso, né? São 417 municípios e, claro, no interior do estado, cidades muito pequenas enfrentam dificuldades que talvez a gente não veja em cidades maiores, né? Salvador e região metropolitana, por exemplo. Muitas vezes dificuldades estruturais das delegacias. Como é que tem sido enfrentar esses desafios, essas dificuldades num estado tão grande? É verdade. Estados com características tão distintas, né? Verdade. Então, são 525 unidades que nós temos da Polícia Civil como um todo e hoje a realidade mudou. Aquelas cidades que a gente tinha com 2.000, 3.000 habitantes, que considerávamos cidades tranquilas, onde nós não demandávamos um efetivo maior, hoje, infelizmente, não corresponde mais à realidade. A questão do tráfico e da violência, ela já chegou aí a todos os rincões da nossa Bahia. Isso faz com que a Polícia Judiciária precisasse, inclusive, se atualizar e rever o quantitativo existente. Então, em razão disso, nós conseguimos, junto ao governador do estado, a realização de um novo concurso, onde já saiu o edital, as provas acontecerão agora no mês de julho e nós iremos trazer para a nossa instituição mais 150 delegados, 150 escrivães e 700 investigadores de polícia. Então, nosso objetivo é distribuir esse efetivo também no interior do estado, reforçando o policiamento existente. E um outro dado que nós detectamos também, Caroline, foi que no interior do estado se ia instalando delegacias de acordo com aquilo que tinha disponível, ou seja, os imóveis existentes eram casas, locais onde a polícia conseguia alugar para colocar uma delegacia de polícia, mas não eram estruturas que foram pensadas para isso. Eram adaptadas, né? Eram adaptadas e normalmente com aquela estrutura de interior, normalmente casas de moradia ou de pequenos comércios que se transformavam em delegacias de polícia. E aí nós começamos um processo de modernização e qualificação das nossas unidades policiais e agora, entre capital e interior, nós já estamos construindo e reformando mais de 98 unidades. Então, a Polícia Civil está desenvolvendo agora, criou um projeto que são 3 tamanhos de delegacias diferentes, ou seja, para cada nível do tamanho da cidade, nós estabelecemos uma delegacia de tamanho pequeno, médio ou grande, onde a gente coloca nas grandes coordenadorias, e aí nós estamos agora implementando, inaugurando já, a partir de junho, essas novas unidades policiais. Então, ou seja, são delegacias que são pensadas
para atender o cidadão dentro desse viés que eu te trouxe de acolhimento. Então, nós buscamos fazer o atendimento individual, porque antes, quando se chega a uma delegacia de polícia, a gente tem aquilo que a gente chama de atendimento de balcão. O que é isso? Um balcão onde as pessoas narram aquilo que aconteceu. Exato. E isso deixa as partes sem nenhum tipo de privacidade, porque ela tem que falar e no interior do estado, inclusive, as pessoas se conhecem. Então, muitas vezes ela tem que compartilhar uma situação de alguma agressão que ela sofreu e tem um vizinho, um conhecido, um parente, enfim, uma pessoa ouvindo. Então, a gente entendia que isso causava um constrangimento para a pessoa, não era o local mais adequado. Então, nessas novas unidades, nós teremos o atendimento individualizado, onde ela vai ficar sozinha com o investigador de polícia, que vai permitir para ela mais privacidade. A gente entende que isso também é uma forma de acolher melhor o cidadão que nos procura. Porque ainda se tem, né, uma imagem, né, a população em geral ainda tem uma imagem assim muito de que não tem esse acesso, né, de que talvez vá para uma delegacia, vai ficar horas ali esperando, ou não vai conseguir resolver o problema, ou não vai ser bem tratado. Isso é que vocês estão tentando mudar, Modificar, né? exatamente. E aí que vem desse processo que eu te falei, tanto de humanização na questão do atendimento, quanto também na questão tecnológica. Nós adotamos desde o ano passado o procedimento policial eletrônico. O que é isso? É um procedimento onde o indivíduo vai fazer o registro da ocorrência desde o início até a conclusão dele será todo digital. Nós não trabalharemos mais com papel. Então, aquelas informações que ele colocou no registro inicial da ocorrência, se ele tiver que fazer algum procedimento, seja um auto de prisão em flagrante, um inquérito policial ou um termo circunstanciado, esses dados já serão importados. Ou seja, ele pode fazer de casa, ele não precisa ir numa delegacia. Ele pode fazer através da delegacia virtual, acessando o nosso site. Aquelas ocorrências são mais de 15 tipos que são facilitados para que ele nem precise ir a uma delegacia, porque muitas vezes a parte ela quer uma ocorrência para comprovar algum fato. Necessariamente, às vezes ela perde, por exemplo, um documento de identidade. Sim. Então, isso vai evitar que ela tenha que se dirigir até uma delegacia, que demanda tempo. No interior do estado, muitas vezes também tem a questão financeira, porque ele tem que sair do distrito para ir até a cidade para fazer o registro. Então, se ele tiver a possibilidade de ter acesso a um smartphone com internet, ele já pode fazer do seu próprio computador ou do smartphone. Isso já foi adotado desde o ano passado. Como é que vocês estão percebendo a resposta disso? A gente consegue perceber pelo incremento das ocorrências. Então, o que é que nós acreditamos? Que havia uma subnotificação. Exatamente em razão dessa dificuldade, o aumento de ocorrências, ele tem se mostrado considerável, tanto na delegacia virtual, onde a gente aumentou mais de 30% o número de registro, quanto nas próprias delegacias territoriais. Então, isso traz para a gente exatamente aquilo que se torna mais fácil, mais sério para o cidadão, faz com que eles nos procurem mais. E eu preciso frisar da importância desses registros, porque é através dele que a gente consegue mapear o que está acontecendo na cidade. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia, né, de que, não vou na delegacia fazer o registro porque, vai dar trabalho, ou eu não vou conseguir fazer, ou não vai chegar a resultado nenhum. Não, é importantíssimo se fazer o registro, né, doutora? É fundamental, até porque nós trabalhamos com mancha criminal e com a adoção de medidas de operações policiais. Então, nós precisamos saber que está tendo um furto ou um roubo naquele local. Nós começamos a mapear nessa rua específica. E aí a gente levanta o que é que tem nessa rua, quem é que pode estar agindo, não só para obter dados de segurança como câmeras, ou para fazer uma operação que a gente consiga aí identificar e prender os autores. Por isso que é tão importante que o cidadão nos procure e que faça esse registro. A senhora falou sobre essa questão da humanização, do atendimento humanizado. Isso é importante, obviamente, mas se torna ainda mais importante no caso, por exemplo, de violência contra a mulher, né? Aqui em Salvador nós temos 2 delegacias, né, de atendimento à mulher. Como é que é essa estrutura no estado e como é que tem sido a atenção da Polícia Civil para isso? Essa é uma demanda constante. As pessoas sempre pedem, quando eu chego em qualquer cidade, eles pedem que implemente no local uma delegacia de atendimento à mulher. Porque, infelizmente, apesar de todas as campanhas da adoção de medidas legislativas muito mais rígidas, nós ainda não percebemos uma queda circunstancial desses crimes. Se fizermos o comparativo entre esse ano e o ano passado, a gente teve, sim, uma redução de em torno de 21% de feminicídio. Mas, mesmo assim, o número de ocorrências que chegam nas nossas unidades ainda é alto. Então, a gente sabe que a gente precisa investir numa questão de uma quebra de cultura, né, uma que perpassa aí pelo sistema de educação, da educação que eu falo dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, aí quebrando essa cultura machista. E aí a Polícia Civil muito preocupada com isso, considerando que as mulheres precisam ter um atendimento muito mais acolhedor e empático
Porque imagine, ela sofrer uma agressão e às vezes ela ter que noticiar isso a um servidor que não desenvolva essa empatia ou que não tenha esse cuidado, ela vai ser o que a gente chama de revitimizada, ou seja, ela vai sofrer de novo porque ela tem que contar aquilo e quando, muitas vezes, infelizmente, acontecia de alguns comentários que nós entendemos que são inadequados, né, incoerentes naquele momento. Então, nós estamos trabalhando em duas vertentes. Um processo de capacitação contínua dos servidores, no sentido do que deve ser dito, de como deve acolher e deve fazer o registro dessa mulher, e também na interiorização do que eu chamo do atendimento às mulheres. Nós temos as 15 delegacias de atendimento, incluindo aqui capital e interior, e aí nós estamos investindo agora em núcleos de atendimento à mulher. O que são isso? São estruturas, eu brinco que se fosse DEANs pequenininhas, ou seja, delegacias menores, formadas com equipe preferencialmente compostas por mulheres, capacitadas para isso e num espaço separado da delegacia de polícia normal. Então, nós já temos 5 aqui no interior do estado, nós temos em Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, Itapetinga, inauguramos em Senhor do Bonfim, inauguramos também em Irecê e estamos com uma outra pronta em Luiz Eduardo que devemos inaugurar no próximo mês. Então, essas estruturas menores, elas funcionam com pequenas delegacias e aí também conectadas a toda uma rede de atendimento e acolhimento à mulher, porque isso é fundamental. Não basta só que ela faça o registro. Muitas vezes ela precisa desse suporte através das estruturas do Estado e do município para que ela consiga, inclusive, continuar com aquela ação penal. Mesmo que ela não possa desistir, nós sabemos, às vezes, da fragilidade, da dependência que tem, não só emocional, mas muitas vezes é financeira. Então, é preciso que o Estado tenha que dar esse suporte para que ela consiga realmente quebrar esse ciclo de violência. Sem dúvida. Doutora Heloísa, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, doutora Heloísa Brito. Doutora Heloísa, a gente tem visto, né, a gente aqui do jornalismo tem noticiado com muita frequência nas últimas semanas casos de assaltos a bares e restaurantes aqui de Salvador. Como é que tem sido a atuação da polícia em relação a isso? São grupos especializados nessa nova prática, a gente pode dizer, uma onda de assaltos a bares e restaurantes aqui em Salvador, inclusive em bairros nobres da cidade. É verdade. Infelizmente, como temos acompanhado, esse é um fenômeno nacional que não está acontecendo aqui só na Bahia, em Salvador. E é mais ou menos isso, uma onda. Eles começaram a surgir tem pouco tempo e nós detectamos imediatamente. A Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, montou uma operação para proteger e tentar identificar esses autores. Então, nós já começamos as diligências. Nós temos equipes que estão trabalhando todos os finais de semana, inclusive visitando esses estabelecimentos comerciais. Nós já conseguimos identificar quem seriam os autores e estamos trabalhando para conseguir as medidas cautelares de prisão e fazer a prisão desses indivíduos. É importante a gente frisar aqui, Carolina, a gente observa que às vezes o crime ele migra, ele sai de algum tipo, vamos dizer assim, e passa para outro que ele vai lhe dar mais rentabilidade. E nós temos observado isso com relação aos celulares. Então tem sido, na maioria desses estabelecimentos, eles têm levado principalmente os celulares dos clientes porque conseguem de alguma forma repassar, seja para lojas que recebem, vender e tornar isso para mercado. Então, a gente tem trabalhado também com essa outra vertente que é fiscalizar lojas que vendem celulares, principalmente celulares roubados, no sentido de tentar identificar. Mas o trabalho da Polícia de Investigação ele já está bastante avançado no sentido de identificar quem é essa quadrilha, que nós acreditamos que seja, até o momento, há indicativos de que seja uma única quadrilha, para que a gente possa fazer essa prisão. A senhora falou sobre essa outra vertente, né, desses estabelecimentos que vendem, que comercializam esses aparelhos roubados. Então, isso também é preciso também chamar a atenção do consumidor, né, que procura, porque se há venda é porque há quem compra. É verdade, e a gente sabe que às vezes o consumidor ele vai atraído por um preço mais barato, mas o que ele precisa entender é que muitas vezes ele está retroalimentando o crime, que é o que acontece muitas vezes com os veículos furtados e roubados, onde as peças são retiradas, vendidas para lojas, né, que não têm a documentação legal e o consumidor acaba adquirindo aquela peça mais barata. Hoje a gente vê essa migração também para os celulares, principalmente os smartphones, que se tornaram aí objeto de desejo, de consumo, né, de toda a população. Então é importante ter essa consciência de que só comprar o aparelho com a devida nota fiscal, porque isso vai ajudar, inclusive, a combater esse tipo de delito. Eu queria falar também de um outro trabalho da Polícia Civil, doutora Heloísa, em relação a um projeto de combate à intolerância no geral, religiosa, de gênero, racial.
Como é que tem sido esse trabalho da Polícia Civil da Bahia? Essa entrega para a gente foi uma entrega que nos deixou muito felizes, porque foi a inauguração de uma coordenação de combate aos crimes de intolerância. Então, desde que se surgiu o Estatuto da Igualdade Racial, se previa ali a criação de uma delegacia. Contudo, durante o desenvolvimento dos trabalhos, nós detectamos que uma delegacia só não poderia atender todas as demandas do Estado. E aí nós optamos em criar uma coordenação para que monitorasse e desse o apoio para todas as nossas delegacias no combate a esse tipo de delito. Então, nós criamos um protocolo de atendimento específico aos grupos vulnerabilizados, onde fazemos um trabalho não só de capacitação do nosso servidor, mas também de como ele deve agir em cada situação e inauguramos essa coordenação que fica ali no Pelourinho, que é um local também simbólico, né? Um local onde a gente teve aí muito sofrimento, e foi um local também de muito sofrimento durante anos ali para os escravos. E aí, naquele prédio que funcionou a Delegacia de Jogos e Costumes, também de há quase 30 anos atrás, nós devolvemos à sociedade esse equipamento, que é um equipamento de acolhimento e proteção. Então, a gente tem tido muita procura do cidadão que quer saber como é que está a sua queixa na delegacia, de onde ele pode ir, se ele tem direito a isso, como ele pode fazer em tais situações. Então, ele funciona nesse processo de esclarecimento, acompanhamento e monitoramento de tudo que está sendo apurado nesse âmbito nas nossas delegacias de polícia. Ou seja, a pessoa que sofre, né, um crime de intolerância, ela pode procurar qualquer delegacia. Exatamente. Ela deve procurar porque a delegacia está preparada para atender nesse viés. E se tiver algum tipo de dificuldade, sentiu que não foi bem atendido ou que não teve o andamento que ela desejava, ela pode procurar essa coordenação, que a coordenação vai fazer esse acompanhamento. Porque a ideia é justamente essa, né, doutora Luísa, assim, de informar cada vez mais o cidadão para que ele possa se sentir acolhido, protegido e saber que aquela demanda dele é importante para o Estado. Exatamente, é ele entender que a Polícia Civil ela existe para proteger e servir e todo cidadão tem seu direito resguardado. Então, nós temos sim essa obrigação de acolher, de fazer essa identificação do delito e de fazer a apuração. Então, o Estado existe para isso mesmo. Então, ele pode procurar qualquer unidade da Polícia Civil que ela vai estar preparada para isso. Uma outra demanda também que a gente vê muito é a questão de casos de pessoas desaparecidas, né? A gente tem até um dado que parece que só nesse ano, aliás, em 2021, foram 383 desaparecidos aqui no estado. Esse é um trabalho também que requer muito mais uma dedicação grande da Polícia Civil, no sentido de tentar achar uma pista, precisa inclusive de uma parceria com outros estados. Como é que tem sido esse trabalho também? Até porque nós temos a delegacia, que é a Delegacia de Proteção, que fica no Departamento de Homicídio e Proteção, a pessoa que é a Delegacia de Desaparecidos, que fica ali no fim de linha da Pituba, e essa delegacia registra todas essas ocorrências, porque muitas vezes o desaparecido, necessariamente, ele não foi vítima de violência, é por um ato voluntário, ou às vezes uma pessoa que tem algum problema mental, que ele sai de casa e se perde, ou porque ele decidiu também que ele quer ir embora daquele convívio familiar, daquele convívio social, ou que se aconteceu alguma coisa para ele. Então, a gente faz um trabalho em rede com os outros estados, trocando informações e com as outras instituições. Por isso é tão importante também quando às vezes a gente faz a divulgação em mídia das fotos, seja através de grupos de WhatsApp, redes sociais, porque isso traz para a gente informações. Às vezes a pessoa viu alguém, tem alguma notícia, nós guardamos o sigilo, a pessoa não precisa se identificar, mas é muito importante porque imagine a angústia de uma família sem saber o que aconteceu com o indivíduo. Então, é um trabalho que, além do cunho de polícia judiciária, ele tem também um cunho social, porque acredite que muitos dos casos que nos chegam são pessoas que tiveram algum tipo de perda da capacidade cognitiva ou de algum problema com relação à medicação que tomavam, enfim. É um trabalho em que a polícia consegue ajudar bastante. Sem dúvida. Doutora Heloísa, quero te agradecer pela sua participação aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada. É isso, o Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana.